A reforma da Previdência proposta pelo governo federal, ela é deficitária, ou seja, ela tem um rombo, ela tem dívidas, como quer fazer crer o governo, ou ela é superavitária, ou seja, ela dá lucro, ela tem, ou pelo menos era para ter dinheiro em caixa. Meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. E no vídeo de hoje nós vamos explicar, ou pelo menos tentar fazer com que você compreenda essa matéria que fora publicada pelo portal Câmara da Rádio Câmara dos Deputados. Em algumas partes, nas explicações durante a gravação, eu vou fazer questão de ler exatamente o que está escrito aí na tela do seu dispositivo, a fim de que sejamos fielmente ao texto reproduzido. Antes de iniciarmos as explicações, cabe esclarecer que o capítulo que trata da Seguridade Social, lá na Constituição Federal, ele inicia a partir do artigo 193. Especificamente, no 194, ele trata da Seguridade Social. No artigo seguinte, no artigo 195, ele diz para nós que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. Essa lei que disciplina, a gente sabe que é a lei número 8.212, né, que trata exatamente da organização da Seguridade Social, o plano de custeio e etc. Tudo bem? E regulamentado, ou regulamentada, como queira, pelo Decreto-Lei número 3.048, de 6/5/1999. Dito isto, perceba o que está aparecendo na tela do seu dispositivo em destaque neste instante. O governo diz que a Previdência e a Seguridade Social são deficitárias, ou seja, elas têm dívidas, elas estão com um rombo, usando a palavra que eles gostam de dizer a fim de lhe convencer de que a Previdência está falida. Mas alguns especialistas discordam e dizem que não, e sustenta que a Seguridade Social apresenta até superávit, ou seja, apresenta lucro. Mas o que dizem os números? É isso que nós vamos tentar compreender a partir de agora. Chamo a atenção do senhor e da senhora que me assiste, que me escuta nesse instante, que nessa reportagem foram entrevistados 3 pessoas especialistas na matéria. A primeira delas, é o Floriano Martins de Sá. Este cara, ele é o vice-diretor de política de classe da ANFIP. A ANFIP, para você que não sabe, é a Associação dos Auditores. A outra pessoa entrevistada é o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, o Marcelo Caetano, que também fora entrevistado nessa reportagem, bem como o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim. Esses dois últimos, o Marcelo Caetano e o Leonardo Rolim, nós não vamos analisar durante este vídeo a fala deles, pelo único e exclusivo motivo, porque eles são políticos e defensores do governo. Então nós já sabemos a posição do governo. Por esta razão, nós não vamos reproduzir a declaração deles, que é no sentido de que existe sim um déficit na Previdência. Nós vamos, por outro lado, ouvir a declaração do Floriano Martins de Sá, que com base em números, afinal ele é presidente da Associação dos Auditores e, portanto, presume-se que tenha um conhecimento sobre os números da Previdência e da Seguridade Social.
Dito isto, para sabermos se existe ou não déficit na Previdência Social ou nas contas da Previdência, nas contas previdenciárias, nós precisamos entender inicialmente o que vem a ser Previdência e o que é Seguridade Social. Como eu disse para vocês, a Seguridade Social, ela está lá no artigo 194 da Constituição Federal. No tocante à Previdência, é interessante que você dê uma olhada no artigo 201 também da Constituição Federal. Dito isto, veja, a Previdência Social só inclui as contribuições e benefícios da aposentadoria do setor privado, ou seja, as aposentadorias do INSS. Não inclui aqui as aposentadorias dos funcionários públicos e daqueles regimes o regime próprio de previdência social. Por outro lado, a Seguridade Social, ela inclui receitas e despesas do orçamento que englobam, além das aposentadorias, gastos com saúde e assistência social. Então veja, na Previdência nós temos a contribuição mensal dos trabalhadores e as empresas contribuem. E ela tem que fazer como contrapartida o pagamento das aposentadorias do setor privado, notadamente as aposentadorias do senhor e da senhora que me assiste nesse momento. A Seguridade Social não, ela engloba outras coisas. Mais uma vez, eu tenho que me valer aqui da Constituição Federal. Então, se você pegar a Constituição Federal e verificar lá no artigo 195, seção 2, ele vai tratar da saúde. Na seção 3, lá no artigo 200, abaixo do artigo 200, ele vai tratar na seção 3 da Previdência Social. Na seção 4, ele vai tratar da assistência social. Então veja que a Seguridade Social, ela é bem mais ampla do que somente a Previdência Social. E a partir de agora nós começamos a analisar as falas do especialista. Veja o que ouviu a reportagem. Para os técnicos da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, esses profissionais, eles sustentam que a Seguridade Social, ela é superavitária. O que significa isso, Walter? Significa que ela dá lucro, significa que ela tem, ou pelo menos, era para ter muito, mas muito mesmo, muito dinheiro em caixa. Pelas contas desses profissionais, pelas contas da associação que compõe aí todos esses profissionais, a Associação dos Auditores, né? Esse superávit, esse lucro foi de 20 bilhões de reais em 2015. Eu vou repetir para o senhor e para a senhora, tá? O lucro, quando eu ler a palavra aqui superávit, o senhor e a senhora entenda como lucro. O lucro em 2011 foi de 11 bilhões de reais. Vou repetir mais uma vez, tá? 11 bilhões de reais, o lucro da Previdência. Só que eles dizem, o governo alega que neste mesmo ano, qual ano? 2011, houve um déficit, ou seja, uma dívida de 166 bilhões. Veja, a associação diz que nós tivemos um lucro de 11 bilhões em 2015. Só que o governo é o contrário. O governo não, lógico. O governo diz que ficamos devendo 166 bilhões de reais. Eu vou reproduzindo na íntegra e vou dando aqui a nossa pitada de comentário. Para o vice-diretor de política de classe da ANFIP, né, a Associação dos Auditores, o nome dele é importante a gente citar, inclusive, completo, para que a gente tenha a exata noção de quem falou, de quem nos fornecera esses dados. O senhor Floriano Martins de Sá. Não há rombo, segundo ele, não há rombo, mas sim desvio de recursos. Não há rombo, há, na verdade, um desvio de recursos.
desvio de recurso para outros fins, para outras finalidades. Como, por exemplo, ele fala do rombo e dá o exemplo aqui para onde foi o dinheiro. Para pagar juros da dívida pública. Então, o governo ele pega o dinheiro que você contribui para ficar guardado para a sua aposentadoria, você paga o seguro da aposentadoria para você ter direito depois. Se você contrata um seguro para seu veículo, você paga a seguradora para quando você precisar, ela te ressarcir, ela dá uma contrapartida no caso de necessidade. A mesma coisa seria a Previdência Social. Você está contribuindo todos os meses para quando você necessitar, você ter o benefício, você ter o que a gente chama de contrapartida. Vejam a declaração do senhor Floriano Martins de Sá. Guarda o nome, joga no Google depois para vocês saberem quem que é. Eu vou grifar aqui e vou ler de forma fidedigna, ou seja, eu vou ser fiel ao texto da declaração dele. A Previdência Social faz parte do sistema de Seguridade Social. Nós acabamos de ver isso que está no mesmo capítulo da Constituição Social. E os especialistas que dizem que a Previdência é deficitária, ou seja, ela está em débito, ela está em dívida, eles usam um estratagema, qual seja, comparar a despesa do regime geral, tudo que se gasta no INSS, e comparar com apenas uma fonte de receita da Seguridade Social. Já vou explicar isso aqui. Então, realmente, aí nessa situação, como você não tem outras fontes, apenas a fonte que é recolhida das empresas e trabalhadores e dos contribuintes individuais, realmente há uma diferença. O que o especialista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: era para todo mundo contribuir, inclusive o governo. Só que o governo, ao invés dele injetar dinheiro, ele tira dinheiro para pagar juros da dívida pública. E não injeta, não contribui com a parte dele. O único dinheiro que é injetado lá são dos trabalhadores e dos contribuintes individuais, quando ele usa aqui a fonte que é recolhida. Empresas e trabalhadores e dos contribuintes individuais. E todos os demais, os caloteiros que não pagam a Previdência, o governo que tinha que injetar dinheiro lá, eles fazem o quê? Fazem é tirar. Aí, de fato, fica deficitária, fica em débito. Continua o especialista. Ele diz que, pelas contas da Associação dos Auditores, a Seguridade Social ela é superavitária, ela tem muito lucro, ela tem muito dinheiro. Veja mais uma vez, de forma fiel ao texto, o que diz aqui o especialista. Vou grifar para vocês saberem exatamente onde nós estamos aí na tela do seu dispositivo. Nós tivemos em 2015, na realidade, um superávit, ou seja, um lucro de 11 bilhões de reais. Quando eu olho para trás, seria histórica. Os números são muito maiores em 2014, que fora de 54 bilhões de reais. Em 2013 fora 76 bilhões de reais, em 2012 fora 82 bilhões de reais, tudo isso é lucro, tá? Todos esses números em valores de superávit, em valores de lucro, eles não estão estocados, ou seja, esse dinheiro que foi de lucro, o governo gastou com outra coisa, o governo não deixou lá fazendo render para te pagar. Se não, imagina todo esse dinheiro guardado, como o especialista diz aqui, ó, estocado. Se esse dinheiro estivesse estocado, a Previdência não estaria falida, porque estaria dando lucro. O governo administra mal e gasta o que não era para gastar. Este dinheiro, na realidade, ele foi gasto com outras contas, outras políticas, veja, ó, com outras políticas, outras coisas estranhas ao conceito de Seguridade Social. O que o especialista está nos dizendo? Está dizendo que o governo pegou o seu dinheiro e gastou com outras coisas, administrou mal. É como se você chegasse em casa e falasse para a sua esposa, ou a sua esposa chegasse e falasse para o seu marido em casa, falasse, ó, pega esse dinheiro aqui, vai lá e compra feijão e arroz. O cara pegasse o dinheiro e fosse tomar uma cachaça. Para você entender é isso. Continua mais à frente o especialista. Vou repetir o nome para ficar grafado aí, para ficar incrustado na sua cabeça. Floriano Martins de Sá Neto. Abre aspas que são deles. São dele as palavras, desculpem. As despesas em 2015, deixa eu grifar para você saber exatamente onde eu estou aí na tela do seu dispositivo. A despesa em 2015, a execução orçamentária chegou a 683 bilhões de reais. Então,
a gente começa a ter um ponto muito importante de discordância com relação ao déficit, com relação à dívida propalada pela Previdência Social. Quando eu olho não a Previdência apenas na sua despesa e numa única fonte de receita, que é a contribuição sobre a folha de salário dos trabalhadores, né, que ele fala aqui, dos contribuintes pagam ao INSS, quando eu olho global, toda a receita da Seguridade Social e cotejo, faço uma análise, né, na palavra dele, corretamente, à luz da Constituição, como era para ser feito, por isso que eu digo que eles não respeitam a Constituição, quando ele diz à luz da Constituição, de acordo com o que está escrito na Constituição, que todos teriam que contribuir, né? O custeio da Previdência Social é o governo, empresas, trabalhador, iniciativa privada, enfim, todos, à luz da Constituição, com o que se chama de Seguridade Social, eu chego à conclusão que nós tivemos, ao invés de um déficit, ao invés de dívida, nós tivemos um superávit, nós tivemos um super lucro. Para concluir, veja, vou grifar para você saber onde nós estamos. O problema começa com o próprio cálculo da Previdência e da Seguridade Social. Gastos com servidores públicos, por exemplo, estão na conta da Seguridade. Não era para estar, mas eles colocam lá na conta da Seguridade. Mas para muitos, da mesma forma que gastos com professores é da educação, o gasto com professor tem que vir da onde? Da educação. O gasto com a aposentadoria dos servidores deveria, né, ser do Tesouro Nacional. O servidor trabalha para o Estado, quem tem que pagar é o Estado. Trabalha para a União, quem tem que pagar é a União. Logo, esse dinheiro tem que ser tirado do Tesouro Nacional e não da Previdência. Hoje o déficit, segundo eles, com a Previdência dos servidores, é de 77 bilhões de reais. Então, com isso, pessoal, nós encerramos aqui a notícia de hoje. Então, para todas aquelas pessoas que são opositoras, igual eu sou, à reforma da Previdência, temos certeza que o governo não ataca um dos principais problemas da Previdência, que é a sonegação. A sonegação de imposto é um dos piores problemas. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.